Fala galera, beleza? E aí, tá tudo certo? Vamos continuar nossa aula de História do Paraná, nosso curso de História do Paraná. Nós estamos agora na nossa terceira aula e a gente vai começar a falar sobre o processo de emancipação do Paraná. A gente vai dar um foco para a história do Paraná mais para o século XIX para frente. Beleza? Então nós vamos começar aqui agora. Eu vou abrir para você o meu arquivo, o nosso arquivo, o seu, o nosso arquivo de História do Paraná. Beleza? Vou só organizar a telinha para ficar bonitinho, uma coisa profissa aqui, certo? Escravidão, aí beleza. Ó, vou colocar aqui no cantinho para não te atrapalhar. Então vamos lá. Ó, então Paraná nos séculos 19 e 20, beleza? Então vamos começar. Eu acho que eu vou ficar aqui desse lado aqui, ó. Prefiro esse ladinho aqui, porque acho que aqui não vai ter uma hora que vou atrapalhar. Entendeu? Então vamos lá. Vamos começar nossa história do Paraná. Errei. Moleque, eu errei. Vamos lá, não tem problema, né? Vamos pegar aqui, ó. Aí eu assumo aqui. Beleza? Você deve estar dando risada de mim, né? Eu sei. Vamos lá então, galera. Paraná nos séculos 19 e 20, beleza? Aula 3 do nosso curso de História do Paraná. Beleza? Vamos lá. Então, a emancipação do Paraná acontece em 1853, mas nós vamos entender como foi esse processo. Primeira coisa, tá? É importante levar em consideração que São Paulo, o Paraná pertencia à província de São Paulo. O Paraná fazia parte de São Paulo, estava vinculado a São Paulo. Tem um pouco da nossa característica cultural. O Paraná é um estado que tem uma relação cultural com São Paulo, né, muito grande. Não sei se vocês já perceberam, mas em termos de cultura, assim, a comida do paranaense é muito parecida com a comida do paulista. A, o gosto pelo esporte, né, os torcedores, os times de São Paulo tem muitos torcedores aqui no estado do Paraná. Enfim, o Paraná e São Paulo tiveram uma ligação bastante estreita durante muito tempo de sua história. Beleza? Quando o ouro foi descoberto, lá em Paranaguá, muitos paulistas desceram para cá. Desceram para cá para explorar esse ouro no final do século XVI início do século XVII. Beleza? Esses paulistas, eles chegaram aqui para explorar esse ouro, uma atividade natural, né, de extração, chamados faiscadores paulistas, que acabaram chegando para colonizar a região do Paraná. Eles chegaram pelo litoral, porque você não pode esquecer de um detalhe, eu já falei na aula 1 do curso de História do Paraná, que nosso estado, o território que hoje nós chamamos de Paraná, até 1750, esse território restringia-se ao litoral. Tá? Por quê? Porque o Tratado de Tordesilhas passava, o trecho em que o Tratado de Tordesilhas passava pelo Paraná, ele cortava apenas a parte do bico do Paraná, ali, geograficamente falando, é a parte do litoral paranaense. O restante do Paraná era pertencente à América Espanhola, beleza? Então, região norte, até o Planalto de Curitiba ali, né, pertencia ao Brasil, né, mas mais tarde vamos ver que o território paranaense ficou maior em virtude de uma série de outras transformações. Você viu comigo na primeira aula, né, na primeira aula do curso, que o Tratado de Madrid, a partir de 1750, coloca o território que hoje nós chamamos de Paraná para dentro do Brasil. Então, a capitania de Paranaguá, que foi a capitania onde o ouro foi explorado, a região onde o ouro foi explorado, Paraná se transforma em uma capitania independente ali em 1660, ainda vinculada a São Paulo, mas Paraná ganha status, Paranaguá ganha o status de capitania. Tá? Ao mesmo tempo, logo, né, mais ou menos na mesma data, vamos ter a fundação de Curitiba, por conta do próprio desapontamento da exploração de ouro na região do Paranaguá. Os paulistas foram para lá explorar esse ouro, mas esse ouro não era tanto ouro assim, não correspondeu à expectativa dos faiscadores, dos exploradores de ouro, e isso acabou resultando num certo desapontamento que fez com que essa galera subisse a serra e fosse ali viver em Curitiba. Tá? Quando o ouro foi descoberto no centro-oeste do Brasil, na região do Mato Grosso, ali, região de Cuiabá, muito ouro foi descoberto lá, então uma galera foi para aquela região. E o governo português, né, o governo que mandava no Brasil, resolveu então criar
uma grande capitania, que a gente chamou de Capitania Geral de São Paulo, que compreendia vários territórios, além do Paraná. Então, a capitania de São Paulo ficou maior e o Paraná se transformou na quinta comarca de São Paulo. Em termos de importância, né, é a quinta comarca, então você tem assim uma espécie de rebaixamento, né, do Paraná, e o sonho da emancipação do Paraná está cada vez mais distante, porque economicamente o Paraná é muito parado. Agora, o ouro que era para dar um boom na economia, o ouro é meio escasso, ele não atende às expectativas, e o restante do Paraná ainda ainda muito inexplorado. Existe, na verdade, um grande vazio, né, demográfico em nossas terras, tá? Beleza? Então, Paraná se transforma na quinta comarca de São Paulo na década de 1660. Aí a gente tem problemas. Por exemplo, no século XVIII, nos anos 1700, nós vamos ter novos desmembramentos, tá? Então, a comarca de São Paulo, ela vai, nós vamos ter uma transformação bastante substancial na economia por conta da própria descoberta de ouro também em Minas Gerais. Então, cada vez que você tem novas regiões economicamente mais importantes, as outras regiões ficam economicamente menos importantes. Porque é esse que é o foco do colonizador, né? O Portugal olha sempre para as regiões economicamente mais rentáveis. Então, à medida em que o ouro foi descoberto na região centro-oeste, depois o ouro vai ser descoberto na região sudeste. Então, as outras regiões ficam totalmente esquecidas. E foi o que aconteceu no Paraná. Na região do Paraná, as coisas ficaram... isso aqui virou o quê? Um lugar muito isolado, pouco atendido, pouco assistido pelo governo. Então, as pessoas que viviam aqui reclamavam muito das péssimas condições de segurança, não tinha qualquer tipo de segurança, era um desmando total, não havia escola, então ninguém quer viver num lugar onde não existe infraestrutura, a aplicação da justiça era muito lenta, né? E os serviços prestados aqui na região do Paraná não eram de nenhuma qualidade, eram ruins, era ruim a qualidade dos serviços públicos. No entanto, os impostos eram sempre os mesmos, né? O imposto que vale em qualquer canto do Brasil vale no Paraná, entende? Então, com os problemas, de alguma maneira, são decorrentes do esquecimento do Paraná. É isso, a região do Paraná é muito esquecida, tá? É interessante, mas você fala assim, Rafa, é do sul do Brasil? Você está falando esse esquecimento é um esquecimento do sul do Brasil? Não, porque o próprio Rio Grande do Sul já é uma economia forte. É a economia do Paraná que não bom, porque não tem o que fazer no Paraná nesse momento. Entende? Então, se viver aqui é arriscado, porque não tem segurança, não há escola, né? A justiça que aqui é aplicada é muito lenta, porque depende muito de São Paulo, da primeira comarca de São Paulo, né? Então, e as pessoas que ainda aqueles que se aventuram a viver são submetidos a impostos muito altos, muito pesados, e acaba fazendo com que não seja um bom negócio viver aqui, tá? E assim, a luta por liberdade, ela é efetivamente percebida com a chegada da família real. A família real portuguesa chega no Brasil em 1808. Você não pode esquecer, Dom João VI veio com a família real portuguesa viver no Brasil, fugindo das perseguições de Napoleão Bonaparte na Europa. Napoleão invadiu o território espanhol, o exército napoleônico, né? Invadiu o território de Portugal e acabou fazendo com que Dom João VI fugisse para o Brasil, escolhesse ali, né, um lugar mais seguro para viver. Ele escolheu a capitania a capitania brasileira para se proteger das pressões napoleônicas e tal. E aí, gente, com a família real aqui, nós mudamos um pouco de status, tá? A sede da quinta comarca, Paraná era a quinta comarca, não era? De São Paulo. A sede dessa quinta comarca, ou seja, a sede do Paraná, passa para Curitiba. Ela sai de Paranaguá, que era a sede mais antiga, e Curitiba passa a ser, então, a sede da quinta comarca. É como se Paranaguá deixasse de ser a capital da quinta comarca e passasse a ser Curitiba. É ali que Curitiba começa a ganhar bastante importância, em 1812,
Curitiba ganha, recebe o status de principal cidade do estado, da região do Paraná. Ainda não é estado, porque nós estamos falando em um Brasil ainda do século XIX. Tá? Em 1821, um ano antes da independência do Brasil, ocorre aqui uma conjura separatista, aproveitando a ausência da família real. A família real volta para Portugal, né? A elite política paranaense inicia o processo de insurreição para separar-se do restante do Brasil. É aquela ameaça de fragmentação que existiu no contexto que antecedeu a independência do Brasil, né? Você sabe que quando o Brasil se transformou em nação independente, a diferença do Brasil para a América Espanhola, né? Ou seja, a diferença da independência da América Portuguesa para a independência da América Espanhola foi o resultado. Olha, na América Espanhola, o que a gente viu? Um processo de independência que culminou em várias nações. Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Equador, Venezuela, Peru, Colômbia e assim por diante. O Brasil não. A América Portuguesa, o Brasil, se transformou em nação livre e unificada. Por isso que o Brasil é bem maior do que as outras nações da América do Sul. Tá? Mas não quer dizer que houve uma ameaça de fragmentação. E no Paraná não foi diferente. Essa conjura separatista de 1821 acendeu uma luz de alerta ali, né? De que ali no Paraná tinha gente querendo livrar-se da relação com São Paulo. Tá? E não esqueça também que nós temos, né, um momento bastante crítico da política, bastante tenso da política brasileira naquele momento, porque o Brasil está há poucos meses da liberdade. Mas essa conjura separatista foi facilmente interrompida, né, pela ação do governo brasileiro, governo português brasileiro ainda, né? O Brasil já era praticamente livre de Portugal. Essa consolidação da independência vem logo depois, né, dessa conjura separatista, Paraná querendo se separar do Brasil. Tá? E ali, gente, no século XIX, as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque se antes o Paraná não tinha, agora ele tem uma elite econômica. Então, se antes do século XIX o Paraná era um vazio demográfico, uma região de pouca riqueza, né? Uma região que prometeu, mas não correspondeu à expectativa, a mineração e tal. Então, o Paraná começa a ganhar uma elite econômica local. E essa elite econômica local é a elite econômica que detém o controle sobre a produção de mate e de madeira. E essa elite, claro, né, não quer ficar pagando imposto para sustentar São Paulo. Essa que é a verdade. Então, essa elite paranaense, cansada de pagar os altos e pesados impostos para o governo e ficar dependendo, né, da ação de São Paulo. Então, há uma pressão maior por liberdade. Quanto maior é a elite paranaense, maior é a pressão dessa elite pela liberdade do Paraná em relação ao restante da comarca, ao restante da província, que é de São Paulo. Tá? Outra coisa importante também, já no Brasil independente, vocês não podem esquecer das chamadas rebeliões do período regencial, durante o Império. Durante o período regencial. O que é o período regencial na história do Brasil? É aquela fase da história do Brasil que vai de 1831 até 1840. Tá? Nessa época, o Brasil não tinha imperadores. E no Brasil eclodiram várias revoltas regenciais, revoltas do período regencial. E essas revoltas ameaçaram a integridade e a estabilidade do Brasil. Né? Várias regiões se separaram do Brasil temporariamente, inclusive, né? Exemplos, a cabanagem no Pará, a balaiada na Bahia, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, e a Revolução Farroupilha no Sul, entendeu? E ali a Revolução Farroupilha no Sul foi uma guerra de secessão no Sul. O Sul se separou do Brasil durante 10 anos, né? De 1835 até 1845. E o Paraná ganhou mais importância. Por quê? Porque o Paraná está no Sul. E o Paraná não foi atingido pela Revolução Farroupilha, porque o Sul se separou e criou 2 países. A República Juliana e a República Rio-Grandense, República Juliana em Santa Catarina e a República Rio-Grandense no Rio Grande do Sul. Então, o Paraná ficou como a última região do Brasil, né,
Depois disso, era um outro país. Então, o Paraná começou a perceber que a nossa posição é estratégica. É que o Paraná é uma espécie de sentinela do Brasil, entende? Porque, assim, abaixo dali é tenso e se o Paraná pode querer, de repente, aderir a essa Revolução Farroupilha e fazer parte de um outro país e não mais fazer parte do Brasil. Então, o Paraná ganha um pouco mais de importância devido à sua posição estratégica, certo? Mas a Guerra Gaúcha, a Revolução Farroupilha foi vencida e para desmobilizar mesmo, né, essa elite sulista, a resposta do governo imperial foi promover um desmembramento no Sul. Tá? Então, o Sul foi desmembrado justamente para enfraquecer o Sul. Então, houve um desmembramento em 1852 e Curitiba, que caiu Curitiba sai da posição de quinta comarca de São Paulo, da comarca da província de São Paulo, para a 10ª comarca da província de São Paulo. Isso foi um golpe duro naquela elite paranaense que sonhava em liberdade. Se você pensar que em 1811 o Pedro Joaquim de Sá conversou com a família real, conversou com Dom João e apresentou a Dom João que havia uma vantagem na separação do Porto do Paraná em relação vantagens da separação do Paraná em relação ao restante do Brasil, agora não existe mais. Tá? Existe um sonho, sim, de liberdade, só que em 1852 o governo vai dar um chute na canela aí daqueles que estavam esperando conseguir fazer com que o Paraná se separasse do restante de São Paulo e conseguisse o status de independência. Em 1852, essa estratégia do governo de fazer com que a província de Curitiba, a província de São Paulo fosse desmembrada, né, e fez de Curitiba a 10ª comarca da província de São Paulo, tende a fazer com que Curitiba fique mais esquecida. Só que isso não deu certo, tá? Porque a vontade pela emancipação era muito maior do que o governo supunha. Entende? Então, só para você entender, uma província ela é formada por várias comarcas. Tá? Então, a província de São Paulo tem várias comarcas. Uma delas é o Paraná. E a sede dessa comarca é Curitiba. Curitiba era a 5ª comarca. Então, a primeira é a mais importante e assim por diante. Então, Curitiba era a 5ª mais importante. Ela deixa de ser a 5ª mais importante e passa para ser a 10ª sede mais importante, né, da província de São Paulo. Ou seja, Paraná perde importância. No entanto, né, houve uma grande reviravolta nessa história, porque Minas Gerais e Bahia, que são duas províncias importantíssimas do Brasil, começaram a apoiar a emancipação do Paraná, talvez para enfraquecer São Paulo, talvez por algum motivo, né, enfraquecer São Paulo, que estava realmente desfrutava de um domínio muito grande do território brasileiro. Então, Minas Gerais e Bahia vão começar a defender a emancipação do Paraná. E isso com o apoio de Minas Gerais e da Bahia, o governo brasileiro, então, concederá, em 1853, a emancipação do estado do Paraná. Nosso primeiro grande presidente de província foi um homem chamado Zacarias de Góes e Vasconcelos, né? O Paraná surgiu, o Paraná nasceu, esse nascimento do Paraná foi um parto, né? Por quê? Porque começou lá em 1811, quando a família real chegou ao Brasil e começaram a pressionar a família real para conseguir a nossa independência, a nossa emancipação. Não foi conseguida, veio Dom Pedro I e não concedeu, veio Dom Pedro II e somente em 1853 é que o Paraná conseguiu de fato livrar-se do domínio de São Paulo. Paraná passa a ser a província independente. Lembrando que nós chamamos Paraná de província no Império e depois chamamos Paraná de estado na República, tá? Não, Zacarias de Góes e Vasconcelos é o nosso primeiro presidente de província. Na província a gente chama de presidente de província, na República nós chamamos de governador do estado, tá? Paraná significa, na língua guarani, semelhante ao mar, por causa do próprio rio Paraná, que tem uma dimensão muito grande, parece o mar de tão grande, tá? Então, o Paraná semelhante ao mar, que é um rio muito grande. Esse é o nome do nosso estado, esse estado que surgiu, essa província que surgiu e depois virou estado da República, que é o estado que todos nós amamos muito hoje. Beleza? A instabilidade marcou esse primeiro momento, assim, até
a proclamação da República de 1853 até 1889, foram aproximadamente 55 governantes. Ou seja, todo mundo queria governar o Paraná depois da emancipação. 55 governantes em um pouco mais de 30 anos, né? Então, é muita gente. Então, Zacarias de Góes e Vasconcelos é o nosso primeiro presidente de província, numa sequência depois de vários presidentes de província, que marca uma forte disputa pelo poder do Paraná logo depois da consolidação da sua liberdade. Beleza? Duas cidades vão surgir não, duas cidades já existem, Curitiba e Paranaguá. O Paraná era formado aproximadamente por 2 cidades e 7 vilas, algumas freguesias e 62 mil habitantes aproximadamente. Paraná nasceu com 62 mil habitantes. E hoje o Paraná é um dos principais estados do Brasil. A economia paranaense é uma das mais fortes do Brasil, e o Paraná se destaca na indústria, mas também, sobretudo, no agronegócio, uma economia muito pujante e uma importância muito grande para a economia brasileira como um todo. Beleza? Consolidação da nossa emancipação. A gente volta na próxima aula falando um pouco mais do Paraná e sua história agora independente. Beleza? Eu volto na próxima aula. Até mais, gente. Obrigado. Foi um prazer. Tamo junto.